As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Fala aí pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais uma quinta-feira. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e nós estamos aqui novamente na Rádio e TV Web Fraternal para a gravação de mais um programa. E no dia de hoje nós iremos falar sobre os 10 pilares da imunidade. Como nós podemos no nosso dia a dia trabalhar essa questão da prevenção, da imunidade. E olha que eu tenho alguns outros pilares aqui na manga e talvez eu vou até mesmo comentar alguns outros deles. Mas começando, por uma das coisas que mais trabalham a nossa imunidade, é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que nós fôssemos um carro. O que um carro precisa para funcionar, para se mexer? Ele precisa o quê? De combustível. É ou não é? Combustível. E qual é o primeiro e mais poderoso e principal combustível que o ser humano precisa? É o ar. Ninguém consegue ficar mais do que alguns minutos sem respirar. Então a minha primeira pergunta é: qual é a qualidade do ar que você tem respirado? Qual é a frequência que você tem ido em parque, praia, sítio, que você tem tirado o seu tênis e colocado o pé descalço na areia, o pé descalço na terra? Com que frequência você tem contato com a natureza? Porque este contato com a natureza, ele faz com que você aumente a sua vitalidade também e melhore a parte emocional. Não sei se você sabe, mas quando a gente está desequilibrado emocionalmente, isso diminui a nossa imunidade. Tanto que vocês podem perceber que quando uma pessoa diminui a imunidade, muitas vezes se ela tem herpes ou alguma outra patologia ou desequilíbrio, isso piora dentro do corpo dela. Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês ficassem atentos é a questão do ar e desse contato com a natureza, principalmente por quê? Porque isso daí melhoraria na gestão do estresse. Agora, a segunda coisa que o ser humano mais precisa para sobreviver, o segundo pilar aí da imunidade, já que o ar poluído diminuiria a imunidade, é a questão do quê? Qual é o segundo combustível mais importante do homem? A água. A gente é de 70% a 80% água. Então, nós precisamos, no nosso dia a dia, beber água, líquido. E aí, como é que eu faço para saber mais ou menos uma estimativa do quanto eu preciso beber água? É bem tranquilo você saber isso. É só você pegar o quanto você pesa e multiplicar por 35 ml. Aí você vai ter uma média, uma estimativa mais ou menos do quanto você precisa tomar água, beleza? É claro que se você for um esportista ou você tiver algum desequilíbrio ou alguma patologia, você vai ter que talvez tomar menos ou às vezes tomar mais. Mas esta é mais ou menos uma média. E aí, continuando pensando no que é o combustível da pessoa, o que ela precisa ter de qualidade para aumentar a imunidade, ou seja, para não dar defeito, não ir para manutenção, igual o meu carro teve que acabar indo, é a questão da alimentação. Então, quanto mais fast food, açúcar, gordura e produtos industrializados você consumir, provavelmente a sua alimentação está pior. E quanto mais frutas, legumes e verduras você consumir, a sua alimentação está melhor. Principalmente se você consumir produtos orgânicos, sem nenhum tipo de agrotóxico. Beleza? E o que mais que a gente precisa pensar se a gente fosse comparar um carro que não pode quebrar, assim como nós
queremos ter um corpo físico que a gente não quer que quebre, ou seja, a gente quer ter uma imunidade lá no alto. A gente tem que estar sempre atento, por exemplo, quando o carro para ali para abastecer, o frentista sempre fala gasolina comum ou aditivada, ou seja, quais seriam os aditivos, entre aspas, que o ser humano precisaria. É aí que entra os suplementos, as vitaminas, a parte fitoterápica, os chás. E aí, para você ter uma noção exatamente do que você está precisando e a quantidade, a qualidade de cada uma dessas coisas, seria muito importante você ter um exame de sangue recente. Um exame de sangue recente. Então, consulte o seu médico sobre um exame de sangue recente, peça a ele para você saber ali todas as vitaminas, ferro, ferritina, zinco, cobre, tudo que você está precisando aí no seu corpo, você pode saber através do seu exame de sangue. Então a gente já falou aqui do ar, da água, da alimentação, das vitaminas e o que mais que o corpo precisa? O corpo precisa de sol. O sol também aumenta a imunidade porque existe uma vitamina que a gente não consegue tirar em grande quantidade dos alimentos, só através do sol, dessa questão do banho solar, que aí seria a questão da vitamina D. A vitamina D a gente consegue absorver, né, consegue produzir ela, na verdade, através do sol. E aí, além da vitamina D, a gente também tem que pensar o seguinte, se o carro precisou de tudo isso para funcionar, e ele precisou de tudo isso por qual motivo? Por um único motivo, porque ele quer estar em movimento. Então, cada um de nós, para aumentar a imunidade, nós precisamos também nos movimentar, nos exercitar. Então, a atividade física, que aí seria interessante você fazê-la de 120 a 150 minutos por semana, até quase 300 minutos por semana, ou seja, praticamente uma horinha aí por dia, durante uns 5 dias, seria interessante você fazer a prática da atividade física, porque ela também aumenta a sua imunidade. Então vão contando aqui junto comigo, hein? A gente falou do ar, falamos da água, falamos da alimentação, falamos das vitaminas, certo? 4. Falamos da vitamina D em especial, que é o sol, e agora a gente acabou de falar da atividade física. E aí o carro funcionou, ele está entrando em movimento, só que dentro do carro também tem uma coisa que é o escape, o escapamento. E dentro de nós, seres humanos, nós também precisamos estar atento à saúde do nosso rim, fígado, bexiga e intestino, porque eles são muito ali importantes para toda a parte excretora. Então anotem aí, intestino, rim e bexiga. Então, como andam as suas fezes e a sua urina? Com que frequência você vai ao banheiro? Seria muito importante você ir pelo menos uma vez ao dia ao banheiro. Então, isso você tem que estar atento para saber se o seu intestino está legal ou não. E aí, o carro, ele não pode ficar funcionando direto. Ele precisa o quê? Parar, porque senão ele vai sobreaquecer. Então, para o ser humano também é importante o descanso, ou em outras palavras, o repouso, ou em outras palavras, o sono. É na hora do sono que nós regeneramos, que nós restabelecemos toda a parte imunológica também, que o nosso corpo faz um escaneamento e ocorre toda uma renovação celular. Então, é muito importante também o descanso, o sono. Uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente é que eu não vou colocar suco de laranja ali no tanque de combustível do carro. Eu não vou colocar água no tanque de combustível do carro. Eu posso até colocar um pouquinho de suco de laranja, um pouquinho de água misturado com a gasolina, que talvez o carro não vai sentir. Talvez ele vai dar uns tranquinhos lá, mas ele vai embora. E isso é a mesma coisa para cada um de nós. O uso de entorpecentes, ou seja, cigarro e álcool. Quando a gente faz esse uso em grande quantidade, isso diminui a nossa imunidade, porque o nosso corpo ele não foi feito para receber esse tipo de componente, certo? E, para finalizar aqui, seria muito importante a gente falar sobre a parte emocional, o gerenciamento do estresse, que aí entra muito a questão também mesclada aí com a questão da espiritualidade, porque cada pessoa que tem a sua espiritualidade, seja você espírita, kardecista, católico, evangélico, umbandista, seja lá que for, a religião, a espiritualidade, ela te traz um maior centramento,
um maior equilíbrio emocional, um maior equilíbrio mental. É assim que a espiritualidade atua na vida de cada um de vocês que estão me assistindo. E aí, tendo um equilíbrio emocional, um gerenciamento das emoções melhor, você também vai fortalecer a sua imunidade. Então acompanha aí comigo, se você não anotou, esse é o último momento aí que você pode conseguir anotar as 10 dicas aí, os 10 pilares da imunidade que a gente deixou. Então anota aí, a qualidade do ar e o seu contato com a natureza. O número 2 era a água, o número 3 era a alimentação, o número 4 eram as vitaminas e o número 5 em especial era a vitamina D. O número 6, a gente falou aí do intestino e depois a gente falou também da atividade física, do sono, do gerenciamento das emoções e por último aí falamos também do uso de entorpecentes como por exemplo cigarro e álcool. Esse daí seria o único que em grande quantidade diminuiria a sua imunidade. Todos os outros, conforme você vai aumentando e equilibrando, melhor. É claro que o sono seria interessante não passar de 9 a 8 horas, certo? Porque acima disso também vai atrapalhar, significa também que vai atrapalhar a sua imunidade, mas mais ou menos, basicamente, é isso que eu deixo aqui de dica para vocês hoje. Olha que a gente poderia comentar e aprofundar em pelo menos mais uns 6 pilares aí, mas eu vou deixar isso daí para outras conversas, para outros programas, porque fiquem ligados que em breve a gente vai trazer novidades. Nós estamos pensando aí numa escola de saúde integral e de bem-estar completa para todo mundo que segue a gente aí, tanto no mundo online quanto no mundo presencial, no mundo físico, certo? Então, é isso que eu tinha a deixar aqui hoje para vocês de recado. E eu gostaria aqui que o Jefferson subisse o nosso último recado da noite, que é a nossa aplicação de Reiki. Consegue preparar aí, Jefferson, a aplicação do Reiki? Olha lá, subindo aí, ó. Reiki Fraternal, lá na Holoclínica, na Rua Brás Cubas 137, toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Todos os alimentos, roupas, agasalhos, cobertores são destinados aqui para a Rádio Fraternal e também agora, das 6h30 da tarde até as 8 horas da noite, toda sexta, a gente tem o Canto da Alma, que é o nosso coral terapêutico conduzido pela Teca, que inclusive é uma das palestrantes aqui da rádio, certo? Ela já fez inúmeras palestras cantadas aqui. Então, eu espero vocês sexta-feira comigo lá presencialmente. E para quem não pode presencialmente, deixa o nome aqui com o pessoal da rádio que a gente envia o Reiki à distância também para cada um de vocês, certo? Uma ótima noite para vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira. Valeu, obrigado Jefferson, obrigado pelo meu cameraman que está aqui hoje especial, o Luiz, meu xará. O Jefferson às vezes ficava falando, Luiz, os dois olham e falam, oi, beleza? Fiquem com Deus, valeu pessoal. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.